Vamos para mais um fechamento hoje, fechamento do dia 5 e 6 de 9 de 2024. No dia 4, a gente teve esse movimento de alta, né, após a falha de romper fundo, né, que a gente pode ver. No dia quinta-feira, a gente vê que o mercado fez um candle ainda tentando, né, romper topo, mas ainda aqui ficou lateral. E na sexta, a gente teve um movimento vendedor. Nos 60 minutos que a gente pode observar que no dia 4 o mercado tinha ficado lateral, né? No dia 5 a gente vê que teve, após a falha do mercado não ter força de vendedores, rompeu o fundo, acelera para a região de gap, topo, termina na região aqui em cima. A gente vê que o mercado ainda tenta na quinta-feira vendedores puxar o preço para baixo, falha, e na sexta-feira não tem força, né, compradores de buscar a região de topo, romper esse micro topo, levando para a região de fundo novamente, né? Aqui nos nossos estudos a gente já tinha comentado qual que era o cenário que a gente enxergava, né? Que o mercado, vou deixar até nos 5 minutos, fica mais fácil, que o mercado já tinha terminado nessa região aqui, né? Na quarta-feira. Então, na quinta-feira, a gente pode ver que o mercado já começa a região falhando, né? E já deixando esse movimento lateral, né? Como a gente pode observar, falhou de romper esse fundo aqui, né? Então, a partir do momento que ele falha de romper esse topo, esse fundo, né? A gente vê aquele movimento que a gente teve aqui na quinta-feira foi compradores falham, né? De buscar topo. Vendedores vêm buscar região de fundo aqui, né? Tinha uma região de FIBO, que a gente estava focando dessa perna aqui. A gente vê que trabalha dentro da região de FIBO de 50%, né? E as estruturas micro sempre topo e fundo. O mercado falha também, né? De dar continuidade, também sentindo região de FIBO. Daí a gente vê que o mercado faz topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto e termina fazendo fundo mais alto nesse dia, né? A gente vê que ele trabalha dentro desse cenário lateral, como a gente já tinha colocado aqui, ó, né? Então, a gente sabe que o mercado está trabalhando dentro desse cenário. Na sexta-feira, o mercado já começa nessa região, né? Com vendedores tentando puxar o preço, entra a notícia, né? Compradores aceleram o preço, só que teria região de topo para ele vir buscar aqui no passado, mas aqui a gente vê que não dá sequência no movimento, né, dos compradores. Nesse momento a gente vê que o mercado entra mais força vendedora, a gente vê que acelera, né? Chega nessa região de FIBO, a gente vê que o mercado segura bastante tempo aqui. Vamos ver por quanto tempo ele segurou, mas ele segurou bastante tempo aqui até romper essa região, né? Assim que ele sente aqui, ó, essa região, a gente pode observar que o mercado até ele romper ficou por uma hora mais ou menos, né? E depois que ele começou a andar, então se coloca que foi praticamente uma hora mesmo, brigando nessa região de FIBO, né? Que teria, né? Aqui a gente sabe que teria alvos de topo, né? Para vir buscar, mas o mercado não tem força, né? De vir buscar essa região de topo aqui atrás, né? A gente vê que faltou poucos pontos, né? Para ele vir buscar, né? De onde ele parou. Deixa eu ver aqui, ó, por 187 pontos, né? E nesse movimento o mercado acaba fazendo uma volta em V, né? Nessa volta em V a gente vê que o mercado busca os alvos, né? O primeiro alvo, depois ajustá-lo. A gente vê que o mercado busca o alvo de FIBO, teria essa, né? Teria a projeção, a gente pode ver quando ele voltou, deixa eu ver aqui, busca a região de 1,61%, né? De toda essa volta em V que o mercado fez.
E do cenário que aconteceu após o mercado falhar, né, de buscar topo, a gente sabe que também aqui teria, que a gente sempre fala, espelhamento, né? A gente vê que o mercado busca os alvos de espelhamento também, né? E outro cenário que também a gente teria, né, que a gente já tinha comentado, que se o mercado não fosse, né, não tivesse força de buscar a região de topo, novamente ele viria buscar, né, a região de fundo. Por quê? Porque na quarta-feira o mercado falha de romper essa região de fundo e vai buscar a região de topo, falhando nesse cenário e vindo novamente buscar a região de fundo, demonstrando, né, que o mercado está totalmente lateral, né? E a gente vê que dentro desse cenário o mercado tem alvos, né, tudo. Aqui teria dois alvos também olhando, ó, e ver que ele paga, né, ó, que ele vai bem no alvo. Vou deixar uma fibra azul, ó. Foi certinho no alvo, tá vendo? Do espelhamento correto. No dia anterior também, na quinta-feira, eu tinha demonstrado o cenário que ele teria aqui, né? A gente vê que ele tinha faltado de pagar um alvo, ó. A gente vê que num dia o mercado falta de pagar um alvo, mas no outro, ó, ele teve um porquê de região de parar, tá vendo? Ó? Se a gente colocar no minuto, ó, e a gente já consegue interpretar, tá vendo? Aqui o cenário que a gente teve nesse dia, na sexta-feira, né? O ponto que o mercado foi mudando, eu vou explicar esse ponto. E aí fica muito mais prático de entender. A gente sabe que o mercado rompe esse candle do dia, faz o pullback, faz um topo mais alto, micro topo mais alto, faz a correção, só que falha de romper esse topo aqui. Nesse momento a gente vê que o mercado rompe aqui essa estrutura, faz o pullback, né? Ele vai fazendo o pullback das regiões aqui do passado, ó, fazendo topo e fundo mais baixo, né? E se a gente olhar nas estruturas micro, ó, são tudo estrutura que ele foi quebrando, né? Se a gente olhar no 2 minutos, ó, mesma coisa, ó, tá vendo? É importante de você saber operar micro, né? Cenários micro, é isso, né? Que daí pelo menos você não fica com viés, né? Então aqui a gente sabe que teve o espelhamento dessa lateralidade que o mercado buscou. Tínhamos essa região de fibra, né? Que era uma região interessante quando o mercado rompesse e tal, onde ele poderia segurar. A gente vê que o mercado tenta segurar nessas regiões de fibra, né? Aí sente bem, né? Mas dentro desse cenário, a gente vê que o mercado ele não tem força dos compradores, né, de levar, né? Aqui, a hora que chega aqui nessa região, a gente vê que compradores tentam levar, né? Tá nessa região, só que vendedores faz sempre um fundo mais baixo. Compradores tentam acelerar novamente, a gente vê que aqui, ó, o mercado, além de ter feito um topo mais baixo, fez um micro fundo mais baixo, um topo mais baixo, então aqui teve 3, ó, cenário demonstrando fraqueza, né? Aí novamente o mercado faz um fundo mais alto, né? Então aqui praticamente a gente vê que ficou assim, né? Nesse triângulo. E se a gente analisar no passado, ó, a gente pode ver mesmo, ó, aqui dentro desse cenário aqui, a gente vê que ele fez isso, ó, num cenário maior, né? Então, o cenário maior, menor, depende muito da interpretação, né? Que você está enxergando, né? Sem ficar com viés. E após essa região de fibra, né? A gente sabe que aqui era pontos importantes para o mercado tentar segurar. A gente vê que ele rompe essas regiões, ó, né? Por quê? Porque teria tudo regiões aqui no passado para ele vir rompendo, né? Se a gente for colocando aqui, ó, que esse foi o último fundo, ó, que o mercado sentiu, tal, a lateralidade que estava dentro desse cenário, ó. A gente vê que o mercado tenta segurar 2 vezes, vou colocar no 2 minutos também, para poder mostrar, ó. O mercado tenta segurar 2 vezes, falha. Se eu colocar uma fibra com a pernada que ele deu aqui, a gente vê que casa também, ó. Vou deixar lá. Vermelho, ó. Tem muita confluência nessa região. E aí a gente vê que o mercado foi romper essa região, né? Aqui se eu colocar daqui, a gente vê que ele paga os alvos, ó.
todo jeito, ó. Paga os alvos, pagou a primeira, segunda, ó. Então, independente de onde você colocar a sua ferramenta, né, sabendo colocar, né, ó, dessa perna para essa, busca a região de alvos, né. Então, quando você já sabe interpretar o cenário que está o mercado, então você já não fica com viés, né, de compra ou venda e tal, né. E aí a gente sabe que também teríamos cenário, né, que o mercado tinha falhado aqui e tal, né, e a partir desse movimento aqui a gente já ajusta, né, a nossa fibra. A gente sabe que ele já tem a projeção, né, de ele poder querer romper esse fundo. Então aqui a gente já imagina o nosso próxima perna, né, que o mercado, qual a região que o mercado pode vir querer sentir. Tem essa região de topos aqui atrás, né, que vai estar confluindo com essa fibra maior, né, dessa perna toda que ele fez de alta, né. Então aqui eu já começo a querer enxergar desse jeito, né. Aqui também, vou tirar esse daqui só para poder interpretar, ó. Olha como é interessante. Deixa eu só deixar ele nível 3, ó. Tá vendo? O mercado tá trabalhando dentro dessa região aqui ainda. A gente sabe se ele rompe, ele tem essa outra região para vir buscar, né? Como eu sempre falo, eu deixo mapeado, né? Que fica muito mais prático para você enxergar e não ficar com viés, né? Então, do dia que a gente vai ver como que o mercado vai sentir essa região, né? Para nossa tomada de decisão. Só deixar aqui. A probabilidade, se o mercado romper, né, essa lateralidade para baixo, a gente sabe que ele tem alvos mais abaixo, né, para vir buscar também. Fazenda, né, eu vou deixar aqui azul para poder diferenciar a cor. A gente sabe que se o mercado romper essa lateralidade, o alvo mais abaixo que a gente tem vai estar casando com regiões de 50% dessa fibra, né, dessa perna toda. Vai estar casando com o rompimento aqui, ó, dessa fibra, que foi de toda, né, esse movimento aqui, ó. A gente tem essa fibra que é desse movimento aqui, ó, né? E o mercado pode estar querendo continuar ainda, né? Ele tem que fazer uma correção. Aqui a gente já vê que ele começou a entregar, porque começou a fazer, ó, tá fazendo sempre topo e um fundo, né? Aqui ainda ele falhou, então a gente enxerga esse movimento aqui. Vamos ver como que ele reage nesse cenário. Então, se ele romper aqui, a gente sabe que tem um cenário dos vendedores virem buscar essa região. Aqui a média móvel a gente já vê que ele já meio que rompeu, né? Esse cenário em 60 minutos. Vamos ver no diário. No diário tem a probabilidade sim, porque a gente vê que a média de 200 está confluindo com essa região que a gente já está marcando de interesse. Então a probabilidade é grande, né, de o mercado vir sentir essa região, que são topos, né, que foram rompidos no passado. E então a gente já vê que sim, que tem essa probabilidade, né, de o mercado vir buscar essas regiões. Então vamos aguardar o preço, né, agora para a gente poder ver como que ele vai sentir, né, se o mercado vai segurar ou vai ter força de romper. Caso ele romper, a gente sabe que ele tem que romper. Ou ele rompe e já faz a impulsão, ou ele rompe com um candle mais forte, faz a retração desse movimento e desce nesse cenário. Caso ele falhar aqui novamente, a gente sabe que ele pode vir buscar a região, metade desse movimento, dessa queda toda, né? Que é esse cenário, para tentar vir romper também. Esse é o cenário que a gente pode aguardar.